tarde, dando continuidade aí no nosso conteúdo aí de linguagem de programação, hoje eu reservei aqui alguns slides para falar de processo de tradução, né, que é uma das etapas iniciais aí de quem vai aprender ou vai estudar mais a fundo o tema linguagem de programação. Essa questão de processo de tradução é algo bastante importante. Esse termo nem é muito, não sei se é algo assim padrão da área, mas é normalmente como eu me refiro a esse processo da gente pegar um código no alto nível e levar para a máquina-alvo, né, onde a gente quer rodar determinado código, determinado programa, né? Então, o processo de tradução que eu me refiro é exatamente essa etapa de levar a linguagem, o código, né, de um nível para o outro. Pois bem, primeira coisa, aqui na parte de cima aqui do slide, eu coloquei uma telinha em preto, né? A primeira parte que seria uma função de Allo Mundo lá de Python, né? Eu usei Python, poderia ser qualquer linguagem. E aqui um comando de Python para a gente fazer uma espécie de disassembly, para ver o código que é gerado a partir de uma dada função. Então eu passei aqui a função allo, e aí ele me traduziu, ou me gerou, né, o que seria o disassembly, ou seria você pegar o código máquina e tentar voltar em instruções, né, de um pouquinho mais de alto nível. E essas são as funções esses são os comandos, né, da linguagem para representar esse comando allo mundo. De cara a gente percebe, né, que esse código, né, ele é bem mais longo, né, bem maior, né, e isso aqui já de alguma maneira nos dá a entender qual é o papel, qual a importância, né, desses programas, né, de compiladores, ou interpretadores no processo de programação, né. Eles fazem exatamente essa mágica aqui de pegar um código lá de alto nível e de levar para um código, para um conjunto de instruções que é algo que a máquina interprete de uma maneira mais natural, né? Então esse aqui é só uma ilustração, né, dessa ideia, né, de processo de tradução que eu vou abordar ao longo desses slides, tá? Então vamos lá, um programa escrito numa linguagem, ele é apenas um arquivo texto, né, como esse código lá, o código Allo Mundo lá de Python, né? Ou seja, ele é basicamente um amontoado de palavras. Esse amontoado, ele tem a sua importância, o seu valor reconhecido quando ele é executado efetivamente pela máquina, né? Antes da execução, aquilo ali é basicamente um amontoado de palavras, como eu comentei. E o processo de tradução é a etapa desde o momento em que a gente parte desse amontoado de palavras do alto nível até um amontoado de zeros e uns, ou de bits, né, que seria o que a linguagem entende que é o próximo passo, né, a partir dessas instruções aqui de baixo nível. Eu pegar as representações binárias de cada uma dessas instruções aqui e ter o código final lá para a máquina poder executar, né? Então, o processo de tradução tem essa ideia aí, né, resumida, né? O primeiro processo que é super falado, super conhecido, é o processo de compilação, né? E aqui eu tenho um exemplo, eu estou me baseando em CPP, é uma extensão para C++, mas poderia ser qualquer outra linguagem, né, compilada. Vou até disparar aqui a caneta só para destacar, eventualmente. Então, no início eu tenho aqui dois códigos, né, dois programas para compilar, né? Isso aqui digamos, é o mesmo programa que está dividido em dois arquivos, tá? E o compilador, ele normalmente é dividido numa série de etapas que são importantes para fazer análise desse código aqui, ver se ele está respeitando as regras da linguagem, no caso aqui C++ ou C++, né? Então, eu tenho várias etapas aqui que eu vou falar de uma maneira bastante breve. Eu tenho primeiro a análise léxica, que faz, basicamente, percorre aquele código e verifica, e identifica, né,
cada termo mínimo dentro daquele código, ou seja, identifica um número, identifica uma palavra, que pode ser um identificador, pode ser o nome de uma função, identifica abre, fecha chave, se a linguagem tiver, ponto e vírgula, por aí vai. Então, esse analisador léxico, ele faz essa identificação das porções, né? Isso é chamado de tokens, né? A palavra reservada aí. Mas, assim, eu identifico termos, né? Em seguida, eu tenho uma etapa que é o análise sintática. Na análise sintática, eu vou tentar identificar ou verificar, né? Eu vou verificar se a ordem que essas palavras estão chegando para mim fazem sentido dentro daquela linguagem que eu estou analisando, né? Para a qual esse compilador foi criado, né? Fazendo um paralelo com a linguagem natural, uma construção básica aí, por exemplo, no português, seria falar de sujeito, predicado e objeto, né? Então, se aparecer uma ordem muito diferente dessa, assim, na verdade, o português ele permite outras ordens, né? Mas pode ser que a gente coloque sujeito, sujeito e sujeito. Isso não é uma frase, por exemplo, no português, né? Não respeita as regras sintáticas da linguagem. Então, assim, essa análise ela é feita para uma linguagem de programação. Então, se eu estou analisando, por exemplo, aquele código lá inicial em Python, se aparece um def, então está me dando a entender que eu estou criando uma definição, provavelmente uma função. Então, ele vai esperar um identificador, vai esperar um parênteses, vai esperar uma sequência de termos que sejam parâmetros que pode ser vazia. Então, assim, tem um conjunto de regras básicas. Se aparecer def, por exemplo, provavelmente isso causaria algum erro em Python. Então, o analisador sintático ele faz essa análise do texto para ver se a ordem dos termos está respeitando as regras da linguagem. Em seguida, eu tenho a análise semântica. Na análise semântica, eu faço aí é uma análise mais profunda em que eu faço verificações de algumas coisas, como, por exemplo, tipos, né? Então, se eu tenho, sei lá, usos de variáveis, eu vou verificar se os tipos que aquelas variáveis possuem, se o tipo delas está sendo respeitado num determinado uso. Então, vamos pensar numa linguagem como C ou como Java, que é uma linguagem compilada. Então, se eu declaro um X como um inteiro e faço X valer... se eu declaro X como inteiro, eu só vou poder fazer manipulações com X que respeitem que ele é um tipo inteiro. Então, sei lá, eu só vou poder atribuir número. Se eu for passar ela por parâmetro, X por parâmetro, a função que recebe X, ela tem que esperar um número sendo passado como parâmetro, né? Então, a verificação de tipos é o primeiro aspecto aí que é analisado nessa etapa. E um outro é também a análise de escopo, né? Então, escopo basicamente é visibilidade, né? Então, é bastante comum, desde as linguagens estruturadas, que a gente tenha regiões onde determinadas variáveis são visíveis e outras não. Então, quando eu crio uma variável local dentro de uma função, aquela variável ela só é enxergada dentro daquele escopo. Se eu tentar usar do lado de fora, ela sendo local, eu não consigo enxergar. Então, esse é um problema de semântico, né? Seria o termo aqui. Então, na análise semântica que essas coisas são verificadas. Então, até essa etapa aqui, fazendo todas essas checagens, se tudo está correto, ou seja, se a ordem dos termos tá ok, se todos os termos que aparecem no código, eles são termos da linguagem efetivamente, e se toda essa verificação semântica, seja na manipulação, né, dos valores, quanto à visibilidade, se isso tudo está ok, então meu código está respeitando as regras sintáticas da linguagem, eu posso partir para a geração sintaxe e semântica, eu posso partir para a geração do código, que seria a última etapa. Ou seja, eu vou estar fazendo aquele mapeamento que a gente viu ali no primeiro slide do meu código no alto nível para o meu código no baixo nível ou no nível intermediário. A gente já vai comentar com respeito a isso aí. Tá? No caso de C++, a gente tinha, a partir desses dois arquivos de entrada aqui, eu tenho esses dois arquivos OBJ que representam arquivos que representam aqueles programas de entrada numa linguagem mais próxima para a linguagem de máquina. Ali a gente está chamando de código objeto, né?
essas extensões OBJ aí, mas no caso, por exemplo, de C++, esse código aí já é um código muito particular da plataforma-alvo. Então, se eu estou compilando isso aí numa máquina Linux, esse OBJ aí, ele é compatível com a arquitetura Linux. Se eu estou numa máquina Windows, esse OBJ ele é compatível com a arquitetura Windows, né? Então, ele já tem instruções, já tem coisas particulares da plataforma que eu estou almejando, né? Que eu estou tendo como objetivo. Pois bem. Junto com meus códigos, então esse file 1 e file 2 aqui, esses dois arquivos são os códigos que eu, programador, lá em C++, fui e codifiquei, né? Ele gerou esses dois OBJs, mas é possível que, eventualmente, para esses programas, para esse programa funcionar, ele dependa de outros arquivos que já estão disponíveis na linguagem C++. Normalmente esses arquivos são disponibilizados como bibliotecas, né? Então são códigos já compilados que estão disponíveis na máquina para a gente só utilizar. Exemplo comum para quem programa em C, por exemplo, eu tenho lá stdio, que é a biblioteca padrão, Standard Input Output. Então, eu tenho funções já compiladas. No momento que eu faço lá include stdio, eu estou dizendo para o meu compilador que o meu programa vai precisar das funções que estão definidas naquela biblioteca, né? E aí, depois desse processo de compilação, eu tenho uma outra ferramenta chamada linker, né? Então essas etapas aqui são do compilador, efetivamente, né? E eu tenho o link editor, ou linker, que ele faz a junção dos códigos, né, dos programas que eu digitei, né? Mas as bibliotecas, as bibliotecas que eu disse que o meu código iria precisar. Então o link editor faz essa junção das minhas funções, dos meus programas, né, com as bibliotecas que eu disse que estão disponíveis no sistema que eu disse que iria precisar. O link editor junta essa brincadeira toda e reúne isso num arquivo executável final, né? Então, o processo de compilação, basicamente, ele passa por todas essas etapas, né? De toda essa verificação, depois a junção com arquivos binários, né? Arquivos já compilados, que são esses arquivos de bibliotecas, para aí sim eu ter a geração do meu executável aqui no final. Quanto às bibliotecas, eu falei aqui, nesse processo de compilação, essas bibliotecas são consideradas bibliotecas estáticas, né? Então, assim, são bibliotecas que estão disponíveis, vão estar disponíveis para o meu programa antes dele ser executado, né? Então, esse passo todo aqui é tudo feito pelo compilador. O programa não está executando, eu só estou analisando e gerando o código a partir disso, né? Então, esses são chamados de bibliotecas estáticas. Elas são incluídas durante o processo de compilação, que foi aquele esqueminha que a gente viu no slide anterior, né? Em C, por exemplo, as bibliotecas têm extensão .lib, .library, né? Além das bibliotecas estáticas, a gente tem também as dinâmicas. Se a estática ela ocorre durante a compilação, a dinâmica ela tem que ocorrer no momento futuro, né, ou no momento em que as coisas estão acontecendo. E o que são as coisas acontecerem? Na verdade, o meu programa já estar em execução, né? Então, quando o meu programa está em execução e ele precisa de alguma biblioteca, essa biblioteca é chamada de biblioteca dinâmica, né? E no caso do Windows, por exemplo, as DLLs, né, Dynamic Link Libraries, são a extensão comum desses tipos de arquivos, né, desses tipos de biblioteca. Então, bibliotecas que são referenciadas somente durante a execução, né? Essa relação aí de estático e dinâmico, ela meio que percorre muito do projeto de todas as linguagens, e elas, em algum momento, a gente tem que se decidir se determinadas coisas ocorrem durante a compilação, ou seja, são estáticas, ou se ocorrem durante a execução. Quando as coisas ocorrem durante a compilação, ou seja, são estáticas, a gente tem uma precisão maior da análise, porque o programa não está em execução, né? Então a gente tem uma garantia maior que o meu executável, o meu produto final que vai ser executado, ele é mais confiável porque eu fiz um monte de checagens durante a compilação. Enquanto que, quando a gente fala de dinâmico, que é o que a gente vai falar, por exemplo, quando a gente for falar de interpretação, a gente não tem tanta checagem assim antes da execução. Então, eu estou mais sujeito a ter
encarar erros durante a execução. Entretanto, a interpretação ela vai me dar uma flexibilidade que na compilação eu não tenho. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos aí. Mas nesse caso de bibliotecas, é basicamente essa ideia de se eu estou incluindo um arquivo somente durante a compilação para ele ser executado, ou se durante a execução eu estou precisando da biblioteca, aí sim o sistema tem que localizar onde está aquela biblioteca, colocar aquilo em memória para que o meu programa possa usar aquela biblioteca. Ok. No caso do Linux, isso, na verdade, eu falei do Windows, essa coisa da DLL no Windows ela é bastante clássica, né, um tanto antigo, o pessoal andou evoluindo essas coisas, eu não acompanhei tanto, mas o sistema depende muito de DLL, mas mesmo que não dependesse, valeria pelo menos por uma questão histórica a gente está falando dessas coisas, porque elas foram realmente muito importantes durante um tempo bastante grande aí do desenvolvimento de sistemas. No caso do Linux, terceiro tipo de biblioteca que aparece são as chamadas bibliotecas compartilhadas. Elas são acessadas durante a execução também, mas elas têm uma característica que hoje, pelo menos pelo que eu tenho lido, isso já existe no Windows, elas têm um versionamento. Né? Então, e esse versionamento ele é bastante importante porque ele evita conflito. Se vocês procurarem aí nas ferramentas de buscas aí online, procurar DLL Hell, Hell de inferno, vocês vão ver um monte de artigos, um monte de material falando dos problemas que as DLLs apresentavam, né, para os desenvolvedores na época em que isso era muito utilizado. Né? Então vocês podem dar uma fuçada aí para ver. E essa questão do versionamento no Linux é uma maneira da gente contornar esse problema que eu acho que eu comento aqui no slide seguinte, né? Que é interessante para a gente refletir. Vamos lá. Suponha que a gente tem uma biblioteca L qualquer, e na sua versão 1.0 ela possui uma função como aquela ali, ó, uma função chamada f, que essa função retorna um inteiro, e ela recebe um inteiro como parâmetro. Então, uma sintaxe aí com cara de C. Né? Então, na versão 1.0 da biblioteca L, eu tenho essa definição dessa função f. Em seguida, os desenvolvedores de L percebem que a f pode ser aprimorada, que ela pode ser melhorada, evoluída, seja lá o que for. E aí, eles adicionam um segundo parâmetro para L. Com isso, eles vão e geram uma versão para L, chamada de 1.1, que ela tem aquela nova versão ali da f. Então a f continua retornando um inteiro, mas agora ela recebe como parâmetro um inteiro e um double. A pergunta é, no final, quem usa a versão 1.0 de L pode atualizar seu ambiente para a versão 1.1? Se a gente pensar nisso em C, o basicão, certamente não, porque no momento em que você colocar a versão 1.1 da biblioteca num código que foi feito para 1.0, quando a gente for compilar ou for trabalhar com aquela função f, ela não vai achar mais a f que só tem um parâmetro, porque essa f agora passou a ter dois parâmetros. Né? E isso aí dá um pouco a ideia do que era esse DLL Hell aí que o pessoal comentava. Por quê? Quando a gente ia, por exemplo, imagine que a minha aplicação ela dependa de várias DLLs, né? Então, na hora que eu disponibilizo, que eu distribuo a minha aplicação, eu coloco as DLLs com as versões que são necessárias, né, para o meu programa funcionar. Só que naquela época, né, quando a gente instalava isso no Windows, as DLLs elas vão tudo para o mesmo local, ou, na verdade, por mais que não fosse o mesmo local, elas sobem para uma mesma memória. E aí, se a nossa aplicação usava uma DLL, que uma outra aplicação que já está naquela máquina também está usando, mas se elas tiverem versões diferentes, pode ser que eu instale a minha aplicação e aquela outra que ela já está instalada deixe de funcionar. Isso era algo bastante comum de acontecer em muitos sistemas Windows. Você instalou uma versão de um software, e aí um software que já estava funcionando para de funcionar inexplicavelmente. Né? E as DLLs, normalmente, em muitos casos, eram a razão do porquê daquilo ali ter deixado de funcionar. Né?
Pois bem, agora vamos falar um pouquinho de interpretação. Na verdade, a interpretação ela é muito mais simples, né, do que a compilação, pelo menos em termos de ideia. Isso seria a definição mais purista, né, do que é a interpretação. Eu tenho o código-fonte ali, poderia ser aquele CPP lá, tudo mais. Eu tenho um interpretador puro que ele vai, no momento em que eu peço para rodar o meu programa, ele vai ficar fazendo a análise de cada instrução ali, de cada linha daquele meu código-fonte, já durante a execução. Então, assim, não existe esse passo anterior, esse passo de compilação, em que eu faço toda a análise de código para verificar se ele está correto, para só aí sim gerar o executável. Eu já parto para executar o meu código. E aí, claramente, vocês podem pensar, pô, Basílio, pensando numa interpretação pura, né? Imagina que o meu programa tenha 50 linhas, e na linha 20, na 20ª linha, tem um erro, sei lá, de sintaxe, que seja. Para uma interpretação simples, como essa e pura, como eu estou comentando, a gente começa a executar 1, 2, 3, eu começo desde o início, desse código, né? Somente na linha 20, quando eu vou parar para analisar, que eu acho um erro de sintaxe, que aí esse erro vai ser sinalizado, né? Então, assim, um interpretador puro, ele me permite executar até a 10ª linha, porque não tem erro, e só vai acusar o erro na 20ª linha. Isso durante a execução, né? Então é um negócio um tanto curioso, né, em termos de processo, né, de tradução, mas que tem as suas vantagens. Eu gosto muito quando eu falo dessa questão de compilação e versus interpretação. Eu gosto de usar uma analogia, que é a analogia de viagem, né? Imagina que a gente está com a ideia, a gente infelizmente está num momento aí de isolamento social e tudo mais, então vai ficar bem na imaginação mesmo, né? Espero, né? Mas imagina que a gente resolva viajar, sei lá, para a Europa, para a Austrália, para qualquer país, ou para qualquer cidade que a gente queira, né? E aí, normalmente, as viagens elas envolvem custo, né? Custo de deslocamento, de transporte, de hospedagem, alimentação e por aí vai. Quando a gente pensa numa viagem, tem a galera que gosta do mochilão, né? Então, aquele povo simplório que bota uma muda de roupa numa mochila e faz viagens de uma maneira o mais barata possível, né? E tem a galera que é chegada no luxo, né? Então, que quer a coisa toda pronta, organizada, seja lá o que for, tudo do bom e do melhor. Do melhor e do, sei lá, mais caro. Mas pensem o seguinte, nessa analogia de viagem, eu vou falar de pessoas, comparar pessoas que têm o mesmo nível eu não estou falando do mochileiro e da pessoa requintada. Pensem em duas pessoas que têm o mesmo nível de exigência em termos de conforto para a viagem, né? A compilação seria aquela pessoa que programa toda a viagem, né? Então, a viagem é de 10 dias ou de 5 dias. Eu vou programar o que eu vou fazer em cada um daqueles 5 dias. Vou fazer uma pesquisa para ver os melhores locais para visitar. Imagino que eu seja muito ligado em artes, então vou mapear os museus que tem naquele local, naquela cidade. Ou eu gosto muito de balada, então vou ver as boates, os locais onde tem mais festa e tudo mais, e eu vou fazer uma programação toda para preencher esses 5 dias. A compilação, ela dá conta disso tudo. Até de coisas, por exemplo, o que eu vou me alimentar, como eu vou comer ao longo desses 5 dias, onde eu vou comer, o quanto de média que eu vou gastar e por aí vai. Então a compilação é esse processo que ela vai meio que antever tudo que vai acontecer ao longo daqueles 5 dias. A interpretação é aquela pessoa que se preocupa minimamente, eu vou comprar passagem para ir para aquele local. Hotel, na hora eu dou uma olhada, dou um giro pela cidade para procurar um hotel que seja interessante. Alimentação, vou procurar o que tiver à mão e tudo mais. Pontos turísticos, mas na hora eu descubro lá, eu tento conversar com pessoas locais para ver quais são as dicas e tudo mais. A pessoa que viaja dessa maneira mais desprendida, ela está funcionando com a interpretação. Ambos têm vantagens e desvantagens, né? Provavelmente vocês já estão imaginando isso aí, né?
Normalmente a compilação, pensando para pessoas que têm o mesmo nível de exigência, na compilação a tendência é que a gente gaste menos. Por quê? Um exemplo, teve uma vez que eu viajei para a Europa um negócio chique, né? É, e na já faz bastante tempo, tá, pessoal? E nessa viagem, tinham vários trechos de trem que eu fazia, deslocamentos de trem. E aí, nessas companhias, eu conversando com um amigo que estava morando fora, nessas companhias, para a gente pegar os melhores preços, eu tinha que me inscrever na newsletter da companhia de trem, coisa de uns 6 meses antes, para ficar acompanhando, porque de tempos em tempos os caras divulgavam promoções de venda de ticket. Então, observe, eu tinha que, há 6 meses antes, já estar inscrito para ficar acompanhando para quando saísse uma promoção para aquele trecho que eu estava interessado, eu ia comprar. Né? Esse cara é compilação necessariamente, né? É uma programação de 6 meses antes para fazer a viagem. Interpretação, nunca. Né? Você vai chegar lá e vai pagar, se você tiver que andar de trem, vai pagar o valor do ticket no balcão. Vai ter que reservar hotel, vai ter que reservar no balcão, que normalmente o pessoal pratica valores mais altos do que se a gente compra antecipadamente. Né? Então há esse custo, né, na interpretação de ter que resolver as coisas no momento que elas estão acontecendo. Né? Agora, tem uma vantagem, algumas vantagens que são interessantes, uma delas é a flexibilidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava agora para o meio do ano com uma viagem programada para a Rússia. Né, já com tudo esquematizado de hotel, né, e aí, assim, é o cara que trabalha na compilação, né, vai ter uma dificuldade, certamente vai perder dinheiro. Alguém que trabalhasse, é, viajasse, né, com interpretação, provavelmente ainda nem teria comprado a passagem, então, assim, não teria que lidar com o transtorno de como se contornar essa situação que nos apresenta hoje. Né? Então, assim, são situações, tem vantagens e desvantagens, mas acima de tudo, e assim, uma coisa importante que eu queria destacar, que fugiu aqui, elas não são esses dois mecanismos, né, de tradução, eles não são totalmente divergentes. Na verdade, é bem comum, muitos projetos de linguagem, principalmente os mais recentes, que o pessoal procure lançar a mão desses dois modos, da compilação para a gente ganhar em velocidade. O que eu falei de economia de dinheiro na verdade, a gente falar de velocidade de execução dos nossos programas e sem deixar de lado a questão da flexibilidade que a interpretação nos traz. Né? No caso, por exemplo, uma coisa que é interessante, isso acontece em Java, que ela não é totalmente interpretada, né? Ela tem, na verdade, compilação mista, que é o que eu vou comentar daqui a pouquinho. Um programa que está executando numa máquina e tendo que resolver as coisas em tempo real, ela tem o recurso de, por exemplo, consultar o sistema onde aquele programa está rodando e tentar fazer alguma análise para, digamos, otimizar ou maximizar determinado uso de determinado recurso, né? Coisa que na compilação não acontece. A compilação ela fez todos os passos lá antes da execução. Quando gerou executável, aquele executável produzido, ele vai ser executado exatamente daquela maneira como o compilador definiu. Não tem margem para jogo de cintura para rodar de uma forma diferente, né? Coisa que na interpretação acontece de forma mais natural. Uma pergunta: esse código aí em C, imagine que seja em C, né, abaixo em C, ele pode ser interpretado? E aí isso aí é uma provocação, né? Se a gente olhar, tipicamente, tem a declaração ali, int x, y, z, o x valendo 10, o 10 é um número inteiro, então está compatível ali com a declaração, o y valendo 20, está compatível também com a declaração, e o z recebendo a soma, né? X mais y, o z também inteiro, essa soma está com o cara que vai retornar inteiro, então aparentemente não tem problema nenhum aí, e a gente encara isso como um programa compilado a princípio, mas isso poderia ser interpretado? Desculpa. Imagine o seguinte, quando eu falo de interpretação, imagine que eu eliminasse essa linha aqui. Se eu elimino essa linha, o meu programa, olha, aliás, algumas coisas interessantes para comentar aqui. O meu programa, ele passa a ter esses comandos sem a declaração, e aí vocês
certamente vão olhar e achar, pô, de fato, x receber 10, y receber 20, o compilador provavelmente teria a capacidade, né, de inferir que a partir dessa declaração aqui, que eu sei que o meu x é inteiro. A partir dessa declaração aqui, dessa atribuição, y recebe 20, que o meu y também tem que ser do tipo inteiro, né, porque eu estou atribuindo valores inteiros explicitamente. Então, esse slide aqui traz algumas coisas para a gente. Uma delas, a primeira delas os compiladores atualmente lançam mão tremendamente dessa possibilidade da gente não ter que declarar isso aqui, mesmo em linguagens compiladas, tá? Mesmo em linguagens compiladas. Então, o que eles fazem normalmente, a partir do uso das variáveis, eles inferem qual é a declaração. Então, claramente aqui, ó, x receber 10, o compilador tranquilamente deveria inferir que x é do tipo inteiro, ou seja, deveria inferir essa declaração aqui. O mesmo para os caras aqui embaixo, né? Então, a primeira coisa, essa declaração aqui, ela não é algo que seja suficiente para caracterizar que esse código aqui é compilado. Tá? Porque eu poderia não ter essa declaração e continuar falando de um código que fosse compilado, bastava o meu compilador inferir, né, os tipos dessas variáveis aqui e fazer as checagens devidas. Tá? Esse é um aspecto. Agora, o aspecto que eu quero destacar mesmo é que não há nada nesse código aqui que faça com que o meu código só possa ser compilado ou só possa ser interpretado. Então, essa questão de interpretação é uma forma que a gente tem de resolver, né, ou de executar, né, ou de analisar determinado código. Algumas linguagens, hoje em dia, até linguagens recentes, elas possuem processos de compilação e de interpretação. Né? Normalmente a compilação, quando eu quero gerar um código ali, imagina que eu estou gerando um código para produção, né? Um código que o meu cliente já vai utilizar, então eu gero um código compilado para ele ser rápido. E a interpretação eu posso usar, por exemplo, para fazer durante o desenvolvimento, para fazer checagem, para fazer verificações, porque isso me dá. Durante o meu desenvolvimento eu não estou preocupado com velocidade, eu estou preocupado em identificar bugs, etc, etc. Né? Então é comum e tem hoje algumas linguagens que têm compiladores e interpretadores para a mesma linguagem. Né? Então isso é o tipo de coisa que é importante destacar aí, nessa questão do código. Então eu posso pegar um código em C, que normalmente eu tenho um compilador, e eu posso criar um interpretador para aquele código em C sem problema algum. Beleza? Agora vamos aqui para a tradução mista, que seria essa ideia de combinar a compilação com interpretação, que é o que aparece em Java e em alguns outros ambientes de tradução de linguagem. Tá? Essencialmente, nessas linguagens eu tenho lá meu código-fonte, eu passo por um processo de compilação, como eu já tinha visto, né, de fazer análise léxica, sintática, semântica, até geração de código. Agora, um ponto importante aqui é que esse código, apesar de eu estar falando aqui, é um código intermediário, mas uma característica importante no caso de Java e de outros ambientes é que esse código intermediário, normalmente ele é independente de arquitetura. Então, não tenho aqui instrução específica nem para Windows, nem para Linux, nem para macOS, eu tenho instruções no nível intermediário, mas que é independente de plataforma. Esse é exatamente o caso de Java, por exemplo, que gera bytecode aqui. Né? E aí, esse código intermediário, depois ele é encaminhado para o interpretador. Né? Então, eu tenho o primeiro processo aqui, que é um processo de compilação, claramente, e o código intermediário ele vai para o interpretador. Então, que isso aqui é a máquina virtual Java, esse interpretador ele executa esse código aqui de forma interpretada. Então, ele vai analisando ali as instruções à medida em que ele vai percorrendo o código. Né? Esse interpretador pode depender de outras bibliotecas e tudo mais, e ele vai executando e cuspindo os resultados lá, ou vai fazendo o que o código está definido para que seja feito. Né? Então, essa questão da tradução mista, ela é um mecanismo,
tentativa clara de fazer a combinação, de tentar pegar o melhor dos dois mundos. Nessa primeira etapa aqui, nessa primeira parte de cima, eu tento fazer com que o meu código seja o mais correto possível, baseado nas regras da minha linguagem, e nessa parte de baixo eu tento ter a flexibilidade que o interpretador tem, que é, por exemplo, de analisar como a máquina está e tentar tirar proveito daquele cenário ali durante a execução, coisa que na compilação pura eu não tenho, né? Então essa aí seria a tradução mista. Uma coisa que isso aconteceu muito com Java na época que surgiu, aí só fazendo um resgate até do primeiro bate-papo que a gente teve, Java não surgiu para concorrer com Python, com JavaScript. O pessoal fica fazendo essas comparações meio loucas, né? Java surgiu para concorrer com C++, né? E C++ tinha uma série de problemas, questões de manipulação de ponteiro, acesso à memória, isso aí era bastante custoso, né, em termos de programação, mas o código final era rápido, né, linguagem muito rápida. Só que a velocidade, naquela época, a velocidade não era o grosso, né, do desenvolvimento, né? Estavam iniciando desenvolvimento de sistemas muito grandes, sistemas que usavam, sei lá, a questão de componentização, de organização de código era um negócio muito mais importante do que velocidade. Haviam, né, as aplicações que precisavam de rapidez, mas rapidez não era a necessidade, a prioridade número um, né, do processo de desenvolvimento. Tanto é que no projeto de Java a gente tem aí um interpretador que claramente diminuía, né, ou piorava a performance das aplicações em Java, né? Então, muitos do que criticavam Java naquela época diziam, não, porque o código, os programas em Java eram mais lentos, né, do que em C++, né? E aí, o pessoal que projetou a linguagem, que projetava linguagens, lançaram mão de um recurso chamado JIT Compilation, Just-in-Time Compilation, que basicamente procura usar da técnica de compilação na interpretação, né? Então, como é que isso é feito, né? Deixa eu ver. A interpretação usualmente é mais lenta que a compilação. Uma maneira de torná-la mais eficiente é identificar trechos de código, aí que está a questão chave aí desse JIT. Eu identifico trechos de código que são mais frequentemente utilizados e eu compilo eles durante a execução. O que seria compilar? Seria traduzir aquele código de alto nível que eu estou rodando com frequência, no caso ali de Java é um código intermediário, né? Mas eu traduzo aquilo para o código de máquina. Porque quando eu traduzo para o código de máquina, aquele código ele vai rodar mais rápido do que eu fazendo essa tradução do código intermediário para o código de máquina, né? Esse processo de ficar traduzindo trechos ou partes do meu código para o código de máquina em tempo real, ou seja, durante a execução do meu programa, é o que se chama de JIT Compilation, Just-in-Time Compilation, ou seja, compilação sob demanda ou no momento em que se precisa dela, né? Isso aí, quando surgiu em Java, surgiu de uma maneira, não vou dizer que experimental, mas era algo meio que configurável. A gente precisava setar alguns parâmetros na máquina virtual para dizer que eu queria que o JIT compiler, né, tivesse ativado para ele tentar fazer essas otimizações durante a execução. E acabou que no desempenho geral dos programas em Java começaram a ficar muito melhores, né, com essa técnica, a ponto dos projetos da linguagem resolverem incorporar essa técnica de maneira permanente, né? Então, na verdade, hoje talvez eu consiga fazer o contrário, ou seja, desabilitar o JIT, mas desde o momento que eu começo a programar, eu começo a rodar meus programas, o JIT ele já está sendo acionado, né, eventualmente. Então, esse foi um mecanismo que, de fato, fez com que o Java teve melhoras significativas em termos de desempenho, né, que era uma demanda, era uma necessidade, não naquela momento inicial lá de disputa com C++, mas tempos depois, né, à medida que o tempo foi passando, né, e outras linguagens foram aparecendo, outras alternativas, e essa questão do desempenho ela passou a ser importante.
Uma outra etapa que isso ocorre, por exemplo, nos códigos em C, C++, na verdade, isso ocorre antes da compilação, né? Eu deixei para falar depois aí, mas isso ocorre antes. Seria algo um pouco secundário, mas eu acho interessante comentar, pelo menos a título de curiosidade, que é essa etapa de pré-processamento. Ela também pode ocorrer na interpretação sem problema algum. Ela é utilizada principalmente para facilitar o trabalho do compilador, do interpretador, uma vez que ele procura simplificar os códigos de entrada. De que maneira? Aí eu tenho aí, por exemplo, a remoção de comentários, reestruturação de código, quando possível, a eliminação de diretivas de compilação, como includes, define, as expansões dessas coisas ao longo do meu código, de forma a tornar meu código mais compacto. Eu montei um exemplo super bobo aqui em C, com o Alô Mundo, só para vocês terem ideia, né? Então, nessa figura da esquerda, eu tenho o código em C do Alô Mundo, simplesão lá, estou incluindo a biblioteca, que é a biblioteca que me permite imprimir informações na tela, né? Como eu falei, standard input-output, né? Então, eu tenho aqui a impressão. E aqui eu teria, eu montei o código, fiz manualmente, né, o que seria esse código aqui pré-processado, ou seja, esse código aqui trabalhado para ser compilado, para ser manipulado por um compilador. E aí vocês observam que eu retirei retirei comentário, retirei as quebras de linha, exceto aqui do include, senão ele se perde. Os espaços, né? Esse espaço aqui ele é importante, né? Porque senão eu junto nisso aqui numa palavra só, né? Intman, e isso aqui é um tipo, né? Isso aqui é um nome, né? Uma palavra reservada de C, isso aqui é o nome de uma função. Então essas coisas são importantes estarem separadas. Agora todo o restante aqui não precisa de espaço aqui dentro da string, que é string, né, que eu tenho, então não posso mexer, porque isso aqui tem a ver com a semântica do meu programa, né? Mas o restante todo não tem espaço nenhum, né? Então, esse pré-processamento faz essa mágica. E esse código roda igual esse aqui. Não tem mudança, né? Eu não mudei nada em termos de comportamento do programa. Ele só está menor. E aí, para comprovar que ele está menor, eu fiz uma listagem lá, e aí vocês observam, olha aqui, ó. Os dois códigos em C, esse aqui é o executável, né? Que fica maior, porque inclui biblioteca e tudo mais. Mas os dois códigos em C estão aqui, ó. E aí, ó, 117,60, ou seja, o código pré-processado, ele ficou quase 50%. Se fosse 120 aqui, daria exatamente 50% menor. Observe, olha, é só um programa Alô Mundo, com alguns comentários e quebras de linha e tudo mais. E o tamanho dele caiu pela metade, né? Então, assim, a tendência é que para programas, para sistemas grandes, né, esse pré-processamento deixa os códigos bem mais compactos e facilite bem mais o processo de um compilador, né? Então, esse é um papel aí do pré-processamento. Ok. No final, na compilação, uma coisa que acontece também, eu não coloquei essa figurinha lá no processo de um compilador, e também de um interpretador, mas isso pode acontecer, que seria a otimização de código, né? A otimização de código, ela visa aumento de desempenho, essencialmente, né? Essa otimização, ela pode acontecer automaticamente pelos compiladores ou manualmente pelos programadores, né? Na época que eu comecei a programar, ou assim, isso não faz tanto tempo assim, né, pessoal? Mas esse papel de otimização de código ele cabia muito ao programador, né? Então o programador que tinha que conhecer daquela máquina-alvo e saber quais instruções que rodavam mais rápido, ou qual a forma de organizar as instruções de maneira a ter uma execução rápida, né? Hoje, a maioria dos compiladores dá conta tremendamente dessas etapas de otimização, a ponto até de, em alguns materiais de referência, o pessoal até recomendar que a gente não se preocupe tanto com otimização de código, porque eventualmente a gente pode complicar o trabalho do otimizador efetivamente, né? Então que a gente delegue isso para os compiladores. Não sei o quanto a gente tem que fazer isso efetivamente, mas em alguns, eu já li alguns materiais, o pessoal recomendando para os programadores não se preocuparem tão excessivamente em criar estruturas super rebuscadas e tudo mais para se fazer otimização de código, porque os compiladores eles já fazem isso de uma maneira bem eficiente.
E essa otimização ela pode acontecer tanto no código intermediário quanto no código lá do nível de instrução, né? Então, na verdade, é uma etapa e é super importante nessa otimização, porque ela faz com que os nossos programas rodem mais rápido. E aí o programa rodar mais rápido seria, por exemplo, você fazer uma pesquisa no seu site de busca e ele te dá uma resposta mais rápida, você abrir um app no teu celular e a tela aparecer mais rápido, você ligar a sua máquina e ela ficar pronta para o seu uso de forma mais rápida. Então, isso tudo depende de software. Então, quanto mais os softwares rodam mais rapidamente, mais confortável, mais eficaz fica o nosso trabalho, né? Ok. Um outro aspecto que eu gosto de falar nessa questão da tradução é a transformação de código. E nesse caso, eu não estou tão interessado em levar para uma máquina-alvo, pelo menos numa máquina num nível mais baixo, né? É comum a gente falar em tradução de alto nível para baixo nível, ou seja, do código alto nível seria o código que o programador produz, e o baixo nível é o que a máquina entende, né? Então, nesse slide aí eu não estou falando dessa tradução, né, vertical, eu estou falando de uma tradução mais horizontal, né? Que aí eu estou dando um nome para ficar um pouquinho diferente, de transformação de código, né? E esse processo de tradução, ele tem o papel de levar de uma linguagem para outra, né? Usualmente, na verdade, esse é um assunto bastante antigo até, né? E sempre, na verdade, era recorrente o pessoal lançar mão disso aí para tentar tratar sistemas legados, ou seja, sistemas como COBOL, que a gente comentou lá na outra aula, tentar, por exemplo, levar isso para uma linguagem de mais alto nível, né? Então existem ferramentas e recursos que nos permitem fazer esse tipo de tradução, né? Então observe, eu estou traduzindo no mesmo nível, estou pegando uma linguagem no alto nível e levando para uma outra linguagem, mas no mesmo nível assim de abstração, ou seja, no nível que um programador utilize, né, para criar seus programas. Diferente dos processos de compilação, a transformação de código se dá entre linguagens do mesmo nível, como eu comentei. Alguns exemplos aí. Eu listei, o primeiro é Babel. Aí, na verdade, está até na ordem das imagens ali de baixo, está invertida, né? Mas tudo bem. O Babel por exemplo, para a galera do JavaScript. Hoje, o JavaScript é uma linguagem de suma importância hoje para a web, mas a programação, uma vez que a linguagem é bastante dinâmica, né, permite um monte de coisas em tempo de execução, ela é muito... de tipagem dinâmica, ela é muito, assim, permite que a gente construa programas muito que não funcionem da maneira esperada, né? E hoje tem um monte de alternativas para o JavaScript. Uma das mais famosas hoje seria o TypeScript, mas existem várias outras iniciativas de se criarem linguagens alternativas ao JavaScript, mas que para que essas linguagens executem ou que elas fazem o que está se propondo, os seus programas estão se propondo, eles traduzem dessa linguagem-alvo para o JavaScript, para poder rodar num browser, né? Para poder rodar e ficar disponível na web, né? E o Babel é um dos mais famosinhos aí que fazem essa tradução, né? O XSLT, que é o segundo exemplo que eu comentei ali, ele foi bastante comum, assim, eu posso colocar, sei lá, uns 15 ou 20 anos atrás, era muito utilizado para a galera que trabalhava com XML, que é uma linguagem de marcação com a cara lá de HTML, né, de tags, mas o XML eu só tenho conteúdo, né, informação, eu não tenho nada em termos de apresentação. E a XSLT, essa linguagem, o pessoal chamava de folha de estilo e tudo mais, é uma linguagem que me permitia traduzir do XML, ou transformar o XML em alguma outra coisa. E durante muito tempo, durante um tempo bastante significativo, muitos times de desenvolvimento faziam transformação de XML, onde eu só tenho informação, para HTML, onde eu teria informação mais apresentação, né? Mas existem, e até hoje a gente encontra ferramentas para traduzir de XML para outras saídas, como por exemplo até PDF, né? E isso, apesar de ser um tanto antigo, ainda é bastante utilizado. Você vê, por exemplo, o pessoal de nota fiscal eletrônica, né, eles trabalham
na saída, né, dessas ferramentas, eles também têm como saída o formato XML, que aí claramente é um formato intermediário, ou intermediário no sentido de um formato que me permite a comunicação entre aplicações, né? Então, uma aplicação A, ela gera um XML que a aplicação B pode consumir, né? O XML é um documento formato texto, né? Independente de plataforma, independente de qualquer coisa, né? Então, um formato texto que pode ser utilizado para comunicação entre aplicações. E por último ali, eu falo do TXL. O TXL é uma linguagem um tanto antiga, de uma universidade lá do Canadá, e eu trabalhei um tempo com TXL no final da minha graduação, no meu mestrado e no meu doutorado. É uma linguagem de transformação, né? Só que diferente de XSLT, do XSL, né? Que a origem ela precisa ser XML e o destino é qualquer coisa. No caso do TXL, ela é de propósito geral no sentido, assim, ela é mais genérica, né? Então eu posso ter qualquer linguagem de entrada e eu posso traduzir para qualquer linguagem de saída. Basta que eu, obviamente, informe as regras de origem e destino, né? Mas é uma linguagem assim que eu usei bastante durante a minha vida acadêmica, né? E que tem uns recursos assim um tanto interessantes. Na época que eu comecei a utilizar no final da minha graduação, isso era de um projeto grande lá da PUC do Rio. Os caras pagaram uma baba pela licença disso. Do TXL, hoje ela é open source, todo mundo consegue baixar e utilizar, porque essa questão de vender software é um negócio cada vez não vou dizer questionável, mas coisas que tem que se analisar com certo cuidado, né? Mas então são 3 exemplos de transformação de código, né, que não é a tradução, como a gente viu lá na compilação, interpretação, mas eu tenho algumas preocupações, eu tenho que fazer, não preciso fazer análise sintática, mas eu preciso identificar ali as construções sintáticas para fazer a tradução de forma correta, né? Pois bem, para concluir, pessoal, a questão, como são, aí uma provocação para vocês, né? Se vocês trabalham com algumas linguagens, alguma linguagem específica, alguma que eu tenho interesse, eu ouvi falar da linguagem tal, eu já programei um pouco na linguagem tal. Como é que essa linguagem ela é traduzida? Se você conhece se ela é compilada, se ela é interpretada, ou se é de tradução mista, né? Como é que ocorre o processo de tradução em alguma linguagem de seu interesse, ou em alguma linguagem que você já manipule? Isso é uma provocação, e é o tipo de provocação que eu considero interessante, porque hoje, cada vez mais, as pessoas ficam muito na superfície, na ideia mais geral das coisas, e não olham mais a fundo como as coisas são concebidas, como são elaboradas, como elas funcionam exatamente, né? Então, essa minha pergunta, esse curso como um todo, ele vai um pouco além daquele uso básico, né, que todo mundo alcança, né, que todo mundo enxerga. A gente tenta fazer uma provocação mais profunda. Outra questão desses exemplos que eu comentei, se você conhece algum outro exemplo de tradução de alto nível, né, alguma linguagem, alguma ferramenta que faz tradução de uma linguagem A para uma linguagem B, pensando em traduções horizontais. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar de todas aquelas traduções. Por exemplo, no caso de JavaScript, eu nem citei, o Babel, ele é chamado de transpilador, é o termo que o pessoal inventou hoje para falar dessa ideia de transformação em alto nível, ou transformação horizontal, como eu estou comentando aqui. O pessoal chama de transpilers, né, ou transpiladores. Então, se vocês conhecem algum, seria interessante comentar. Outra coisa é se conseguem pensar numa outra analogia que não essa da viagem que eu comentei, para falar dessa comparação de compilação e interpretação, ou seja, dessa etapa, desse momento na compilação em que a gente organiza as coisas, eu preparo tudo antes de efetivamente fazer, né? E na interpretação, onde eu deixo para fazer as coisas todas eu resolvo tudo durante o momento em que as coisas estão acontecendo. Ambos têm vantagens e desvantagens, como a gente comentou, e seria legal pensar em outras analogias, né, outras metáforas, outros contextos que não esses de viagem, em que essas coisas se enquadrem nessa ideia de planejamento e de execução em tempo real. Beleza, pessoal?